Então, o tema do nosso encontro e desse momento é a fidelidade criativa do educador lasalista. Para abordar esse tema, nós vamos ver dois pontos. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para as fontes, para a experiência de La Salle e dos primeiros irmãos. E num segundo momento, nós vamos olhar para o presente e para o futuro, a nossa realidade de hoje, onde também somos chamados a sermos criativamente fiéis. Se olharmos para a realidade de La Salle e dos primeiros irmãos, podemos destacar 4 pontos relacionados à fidelidade criativa. O primeiro, La Salle conseguiu olhar a realidade do seu tempo de forma muito dinâmica. Conseguiu enxergar nas crianças e nos jovens abandonados da sua época uma necessidade educativa para atender. Isso foi fundamental para que, pouco a pouco, ele percebesse que, para educá-los, ele precisava de uma organização pedagógica. La Salle percebeu que os primeiros professores, os primeiros mestres, eram pouco preparados. E aí ele criou com os irmãos algo que todos nós conhecemos ainda hoje, que é a Guia das Escolas. A Guia das Escolas, que é um método pedagógico muito criativo, inovador para a época e que durou séculos realmente para ajudar a humanizar e educar essas crianças e os jovens. La Salle também percebeu que era muito importante, naquela época, um trabalho coletivo, um trabalho em equipe. E todos os aspectos importantes ele decidiu com os irmãos, com os educadores. Portanto, o trabalho coletivo, o trabalho em equipe é algo que nos acompanha desde as origens. E um último aspecto, La Salle percebeu também que era importante para o educador ter um espírito que o caracterizasse, um espírito que o levasse realmente a olhar com muito carinho, com muita atenção a cada educando. Por isso La Salle vai usar a figura do bom pastor. É o que nós chamamos hoje o espírito do evangelho, o espírito de fé, o espírito de zelo que La Salle criou com os primeiros irmãos. Bem no início dizíamos como era importante olhar para as fontes, olhar como La Salle e os primeiros irmãos foram muito criativos, foram muito dinâmicos em criar algo novo no século XVII e no início do século XVIII. Hoje, quem compete criar algo novo somos nós como lasallistas, irmãos, leigos e todos os que de uma forma ou de outra se identificam com o carisma lasalista. Há alguns anos, numa Assembleia Internacional, se dizia: se há perguntas novas, precisamos também ter respostas novas. Certamente toda a realidade da pandemia nos mostrou o quanto é necessário termos respostas novas, termos novas formas para educar, e aí sim, precisamos ser muito criativos, muito dinâmicos para podermos olhar para frente. E o nosso olhar para frente terá que ser um olhar de confiança no futuro e de esperança. Hoje, como La Salle e os primeiros irmãos, nós precisamos continuar revitalizando a missão educativa lasalista. Nós também precisamos criar novos caminhos, novos itinerários. E, sobretudo, precisamos acreditar na força do carisma lasalista, na força da rede La Salle, uma rede que está não somente no Brasil, no Chile, na América Latina, mas é efetivamente uma rede a nível internacional. E certamente, ao aproveitar toda essa força do carisma lasalista, nós precisamos sim utilizar novas tecnologias, tudo isso que aprendemos também com a pandemia, avançar muito. Precisamos utilizar novas tecnologias, mas sem também perder a riqueza da nossa tradição lasalista. A ideia de formarmos fraternidade, de formarmos comunidade e de realmente continuarmos transformando vidas. Precisamos ser uma alternativa consistente e significativa para as novas gerações que confiam em nós, tantas famílias que nos buscam, tantos jovens que nos buscam
porque acredita na força da educação lassalista. E para isso temos que ser criativamente fiéis. Temos uma bonita história, mas essa história também exige que nós a continuemos reinventando de forma criativa e dinâmica, olhando para o futuro.